Queridos amigos, sejam bem-vindos ao estudo do livro Voltei, aqui pela TV A Caminho da Luz, departamento do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Agradeço pela sua audiência, pela sua participação, interaja com o canal, interaja com o programa, interaja já neste vídeo. É muito bom podermos estar juntos, refletindo, com Frederico Figner, que utiliza o pseudônimo de Irmão Jacó. É muito bom podermos analisar estas verdades espirituais que há muito carecíamos. Da onde viemos? Para onde vamos? Quem somos? Perguntas que ficavam perdidas. E hoje, graças a obras como esta, nós temos a felicidade de estudar um pouco a realidade espiritual. Lembrando que no canal todos os dias chegam pessoas novas. Se você está me vendo pela primeira vez, aqui este estudo, assista o vídeo até o final, mas eu sugiro e recomendo que vá até a playlist aqui mesmo no YouTube, do estudo do livro Voltei, e assista desde o prefácio de Irmão Jacó, ou Frederico Figner, a nomes, como ele saiu de uma região e foi parar na outra. Então é muito importante, é um estudo sequencial. O vídeo de hoje tem como título Recebendo Explicações. Quando comentei a dolorosa surpresa que tivera ante a paisagem escura e perturbada que atravessáramos, o irmão Andrade ouviu-me sem protestos e afirmou que realmente eram contristadores os reflexos da mentalidade humana em torno da crosta planetária, acentuando, todavia, que a verificação não fornecia razões de alarme, de vez que, se um homem respira cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria de seus habitantes. A residência do servo operoso revela-lhe as qualidades superiores no trato e aprimoramento do lar, ao passo que o domicílio do trabalhador ocioso anuncia-lhe a ignorância e a preguiça, no abandono ou no lixo com que se caracteriza, vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões de individualidades humanas, esclareceu o benfeitor que mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semicivilizados ou bárbaros e que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões, divididas pelas várias famílias continentais. Interessante este dado, não é? 2 bilhões de encarnados naquela altura. Hoje já somos quase 8. Olha a diferença. Este livro da década de 1940, olha como de lá para cá, ainda não deram 100 anos, mas 70 anos, 80 anos. Olha como em prazo de algumas décadas nós aumentamos vertiginosamente o número de habitantes. E ele diz, agora trazendo o número da época dele, que dos 2 bilhões, aproximadamente 1
revelava algum grau de espiritualidade e somente 600 milhões davam espaço aos bons espíritos. Hoje o que nós vemos são espíritos comprometidos, como também somos. Não estamos falando dos outros apenas, nós também somos. Existem as complicações dos vícios. Eu me lembro que, certa feita, Dr. Bezerra de Menezes, pelas mãos de Chico Xavier, deixou uma mensagem dizendo assim: as portas das reencarnações estão escancaradas. Virão incendiários, corsários, drogaditas, alcoólatras, viciados no sexo, viciados na cumilança desregrada, viciados na tramóia, viciados na desonestidade, viciados no poder, viciados na fama. Isso daí foi uma mensagem de Dr. Bezerra futurista. É o que nós percebemos nestas últimas décadas. Os vícios em alto patamar. Hoje é difícil a família que não tem um drogadita. Quando eu falo família, não é apenas o núcleo pequeno, estou falando da família de um modo geral. É difícil a família hoje, independente da classe social, que não tem algum que usa ou já usou drogas. Estou falando desde a mais leve até essas pesadas que eu desconheço o nome e o uso e o que gera para a pessoa. É difícil a família hoje que não tem um alcoólatra, porque hoje se convencionou quem bebe todo dia bebe socialmente. Não, quem bebe todo dia é alcoólatra, não é socialmente. Socialmente é quando você vai de vez em quando, você sai com amigos ou com a companheira ou sozinho e toma. Quem passa a tomar todos os dias é alcoólatra, não é beber socialmente. Quem bebe o final de semana todo é alcoólatra, não é socialmente. Então nós não podemos tampar o sol com a peneira. Hoje nós vemos o tanto de pessoas na promiscuidade sexual, o tanto que nesses 2 anos de pandemia, mulheres bonitas, até homens bonitos foram para essas plataformas de fotos sensuais, em que se paga para ter acesso. Então nós vemos comprometimento, nada contra a prostituição. Cada um faz com o seu corpo o que deseja, é natural, livre-arbítrio, mas nós vemos o comprometimento. Nós vemos hoje meninas, 12, 13 anos, já com as tendências à sexualidade. Nós vemos hoje uma gama de políticos que a maioria não tem um pingo de moralidade. Se precisar, vende a mãe, nega a mãe, trai a mãe. Estou dando o exemplo da mãe, que é a figura, ou era para ser a figura mais sublimada de um ser, quem nos deu o dom da vida. Se fazemos isso com a mãe, imagina o que a gente não faz com as outras pessoas. Vimos agora, na pandemia, laboratórios faturando muito, podendo ajudar pessoas que não têm condições com medicamentos. Laboratórios não investindo em determinados remédios porque sairia muito barato e não traria lucro nenhum. Então nós vivemos num momento que espiritualmente e moralmente falando é muito difícil, é complicado. Hoje nós percebemos a falta de incentivo às boas ações, às boas obras. Hoje se pensa muito no mundo material, que é importante, vivemos nele, mas sem princípios éticos, sem limites morais, sem balizas. Se uma criança não passa a ter respeito em casa, com o sim e com o não, onde aprenderá? Levará isto para o trabalho? Levará isto para um futuro casamento? Então hoje nós temos muitos espíritos comprometidos, como nós também somos. Podemos não ser comprometidos nesses vícios que eu mencionei, mas ainda somos comprometidos no orgulho, na vaidade, na avareza, na sordidez, na ideia de querer tudo para mim e nada para o próximo. Também é um desvio moral. Também não podemos nos colocar como superiores, como espíritos angelicais,
e censurarmos o próximo. Não é esse o papel do Espírito e nem é a finalidade do estudo de hoje. Quantos poucos estão hoje verdadeiramente preocupados com a espiritualidade? De 10 pessoas que pegamos, será que salva um preocupado com o algo a mais? Será que nós temos um, pelo menos, que tem entendimento para não olhar apenas a vida do ponto de vista do hoje, do agora, da matéria? Precisamos compreender que a vida não termina com a morte e que o hoje vai garantir como será o além-túmulo. Por isso que eu já disse em outros programas e repetirei quantas vezes eu tiver oportunidade, repetindo para mim, já que o primeiro ouvido próximo de minha boca é o meu próprio ouvido, é o ouvido mais próximo da minha boca, então a mensagem em primeiro lugar é para mim. O que está em jogo é o meu futuro espiritual. O que está em jogo não é o futuro da TV, do CEPAC, do Brasil. Eu acho interessante, tem pessoas que estão preocupadas com o mundo, sem se preocuparem consigo primeiro. Antes de eu preocupar com o mundo, antes de eu me preocupar com o Brasil como um todo, antes de eu me preocupar com o próximo como um todo, eu tenho que analisar se eu estou no trilho correto, no trilho da evolução, ou se eu não estou pegando mais uma existência, menosprezando, vivendo-a unicamente sob as bases que o mundo material me oferece. Então, está em nossas mãos como chegaremos no mundo espiritual. E agora, para nós, os espíritas e espiritualistas, com uma diferença. Antes eu não sabia. E a cortina da ignorância é uma bênção. Quem não sabe não pode dar testemunho do que desconhece. Agora, a partir do momento que eu sei, a partir do momento que eu conheço, a partir do momento que eu compreendo, como é que eu vou poder usar esta cortina de justificativa? Fica um pouco difícil. Continua o espírito amigo. Torna-se fácil, portanto, avaliar a extensão do serviço regenerativo além do túmulo, considerando-se que homem algum se transforma instantaneamente. Bato muito nesta tecla. Tem pessoas que imaginam, morreu, já se tornou uma pessoa boa. Ah, está do lado de Deus. Quantas pessoas eu já não fui em velório que eram fofoqueiras, maledicentes, trapaceiras, tudo de errado. Os parentes viram e falam assim, está do lado de Deus. Não está do lado de Deus. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Isso é o que a religião ensinou durante séculos. Paga, quantos feitores, quantos donos de escravos não foram para o lado de Deus porque contribuíram. E abusavam do escravo, torturavam, aquela cena triste que a história nos narra. Então precisamos compreender que a morte não transforma subitamente ninguém. Não muda ninguém, simplesmente porque morreu. É aí que precisamos compreender que o trabalho, ele tem que começar agora. É hoje. Quando eu chego no médico e ele fala assim, André, você está com um problema no olho, precisa pingar colírio 3 vezes por dia, senão amanhã você pode ter um problema grave. O olho que está em jogo não é o do médico, é o meu. Ele não vai ficar me fiscalizando se eu estou pingando colírio 3 vezes por dia. É responsabilidade minha. Agora, se amanhã eu tiver uma complicação, eu não vou ter o direito de falar assim, você errou. Ele vai me perguntar, você pingou o colírio como eu pedi? Quem tem diabetes, você não pode comer doce. Aí a tua glicose está X acima do permitido. Tem que amputar um dedo, uma perna, uma mão. Vou lá no médico, ó o que aconteceu. Você comeu doce? Comi. Pois é. Aplicou insulina? Não apliquei. Quem tem hipertensão, você toma um remédio para regular a hipertensão? Nossa, eu tomo um dia sim, um dia não.
a chance de você ter problema é grande. O que precisamos conscientizar é o que está em jogo é nós. O médico prescreve, se eu vou seguir ou não, se eu vou ser disciplinado ou não, é responsabilidade minha. Espiritualmente também é assim. O que está em jogo aqui é a minha evolução. Só que do outro lado, a coisa não é tão fácil quanto aqui. Do outro lado tem a questão da consciência, das pessoas cobrando de mim o que eu fiz de leviano. O pai de André Luiz em nosso lar, quando a mãe de André Luiz diz a ele da região em que ela estava, André Luiz pergunta, e meu pai? Aí a mãe de André Luiz diz assim, seu pai, ele enganou muitas mulheres, prometendo casamento, vida fácil, fartura, riqueza, e 2 dessas mulheres que seu pai iludiu não lhe perdoaram e esperou ele retornar para o mundo espiritual e hoje eles vivem numa simbiose de tristeza no plano inferior. Olha só, quantas pessoas aí não vêm prometendo mundos e fundos de sentimentos para ter 5 minutos de sexo? Olha a responsabilidade. E às vezes a outra pessoa não consegue perdoar. Então o que está aqui em jogo não é o futuro do planeta, não. Não é o futuro do centro espírita, não. É o meu futuro espiritual e moral. Da mesma forma que o trabalho vai me ajudar a pagar as contas, o meu trabalho espiritual me ajudará a ter credenciais para chegar do outro lado. Então aquela ideia, só porque morreu deixou de ser fofoqueiro, maledicente, arrogante, soberbo, com desvios éticos, morais, só porque morreu deixou de ter tudo isso, é um profundo desconhecedor da lei divina e um profundo desconhecedor da misericórdia do Pai. Porque se isto fosse realidade, todos nós podemos fazer tudo, porque Deus é Pai misericordioso e vamos para o lado dele simplesmente porque morremos. Aí eu puno o honesto, puno o correto e privilegio o desonesto. O que é um grande equívoco. Então precisamos definitivamente compreender que morte física não santifica nem modifica ninguém. Continua o espírito amigo. Compreensíveis desse modo se tornam as sombras que rodeiam a moradia da mente encarnada e as extensas organizações socorristas em que copioso número de missionários abnegados exercitam o amor e a renúncia, a piedade e a tolerância entre milhões de espíritos de baixa condição, à espera dos benefícios da lei reencarnacionista ou em aprendizado de virtudes rudimentares. A conversa toda está girando em torno de quando ele narra aquela percepção que ele teve, passando por aquela nuvem espessa. E aquilo gerou para ele um pensamento de tristeza, e foi revelado a ele que aquela nuvem espessa, escura, densa, era formada pelo pensamento dos encarnados, por que não dizermos alimentadas pelo nosso pensamento também. E aqui, irmão Andrade já vai mostrando para ele e para todos nós esse ponto interessante, que existem muitos espíritos que se abdicam de estar em regiões melhores para poderem trabalhar em templos socorristas envolvendo os irmãos encarnados ou recém-desencarnados. A maioria hoje vive em função da doença, vive em função da perda, vive em função do que não tem, vive em função da lastimação. A maioria dos encarnados hoje vive em função
dessas situações. Vamos pensando durante anos. O vizinho pensa assim, o parente pensa assim, o amigo pensa assim, o desconhecido pensa assim. Vivemos agora 2 anos terríveis da pandemia, com mortes, desemprego, economia abalada, mundo afora. Mais recentemente, o aumento do preço das coisas, muito em função da guerra Rússia-Ucrânia, Ucrânia com a Rússia, o conflito. E aí nós percebemos, olha a emissão, é interessante, não é? A gente tem muita preocupação da emissão do gás carbônico na atmosfera. Olha, o gás carbônico tem feito isto, o gás carbônico tem feito aquilo, a atmosfera está sofrendo, o que é uma realidade. Mas já paramos para analisar também que tão nocivo quanto os gases poluentes que emitimos na atmosfera são os pensamentos que emitimos? Hoje nós somos quase 8 bilhões de encarnados. Já pensou se 1/3 desses 8 bilhões vivem circunscrito a estas nuances há pouco mencionadas? Estamos falando de 6 bilhões de encarnados. Diariamente pensando tristeza, diariamente reverberando, eu sou um coitado, eu só trabalho, ou Deus se esqueceu de mim, tá sol, reclamo, tá chuva, reclamo, tá frio, reclamo. Vive em função da reclamação, chega em casa, nada tá bom, desconta em tudo e em todos. Então nós estamos falando de 1/4 para tentar manter o equilíbrio de 3/4. É 2 bilhões tentando ajudar 6, espiritualmente, vibratoriamente. Então percebendo por que às vezes acordamos bem e no meio do dia ficamos tristes do nada? Sem ter acontecido nada. Pensamento é igual onda de rádio. A onda do rádio está passando por todos nós e não vemos, não presenciamos, não sentimos, mas a onda do rádio está passando por nós. O pensamento é assim também. Às vezes eu acordo bem, disposto, animado, vou num determinado lugar, é tanto pensamento ruim, aquilo vem ao meu encontro, eu fico num desânimo, numa apatia. Então o pensamento, ele é uma questão que precisamos ver sempre com muita atenção. E como é bonito vermos que existem várias instituições no plano espiritual trabalhando em prol dessas mentes, que muitos têm até um bom coração, mas que ainda não conseguiram elevar o pensamento à altura de contribuir para que mantenha-se esta onda do negativismo. Continua o espírito amigo. De relance, entendi a enormidade dos serviços redentores que se operam à distância da matéria carnal e experimentei imenso alívio. Sim, havia trabalho. Aqui ele fala de trabalho. O que desejamos quando morrermos? Já pensamos nisto? Ou será que só pensamos aqui, quando eu aposentar, quando eu acabar a faculdade, quando eu for para outro emprego, quando eu mudar de escola, quando eu me casar? Além desses planejamentos que fazemos aqui naturalmente, já colocamos na lista de prioridade espiritual o trabalho do outro lado? Ou será que nós vamos dar trabalho para os outros? Nós queremos chegar do outro lado trabalhando ou dando trabalho? A maioria chega do outro lado dando trabalho. A maioria chega do outro lado perturbado. A maioria chega do outro lado com uma mão na frente e outra atrás, espiritualmente falando. Tiveram muito aqui na Terra, mas no mundo espiritual é um pé rapado. Nós queremos ser o que no mundo espiritual? Mais um aí para essas instituições? Ficar um pouco dementado, desmemoriado, perturbado? Ou nós queremos chegar do outro lado já em condições do trabalho?
Ah, André, então para chegar em condições boas do outro lado eu tenho que ser espírita? Não. Tem que ser espírita coisa alguma, tem que ser bom. Tem que ser justo, honesto, digno. Tem que ser correto. Tem que sustentar os acordos firmados. Tem que levar adiante o título com enobrecimento de caráter, pai, mãe, filho, filha, neto, avô. Não é ser espírita, não. Tem um monte de gente que é espírita e é arrogante, soberbo, avarento, vive da religião, ensina uma coisa e faz outra. Ser espírita não vai dizer nada do outro lado. Então eu tenho a oportunidade hoje de fazer a escolha. Como é que eu vou chegar num plano espiritual? Como é que eu vou me deparar do outro lado? Vou encontrar o quê com aqueles que estão à minha espera? E quando eu falo de espera, é literalmente espera. Pode ser espíritos que me amam, como podem ser espíritos que me detestam, me esperando do outro lado, para falar, ô André, agora vamos acertar as contas? E aí? Então, o livro Voltei gera muitas indagações. Eu particularmente, estou aprendendo muito, vendo e analisando e já planejando limitadamente, imperfeitamente, como eu desejo chegar no mundo espiritual. Começando pelo trabalho no bem. No bem, não é dentro da casa espírita, no bem. Em todo lugar onde estivermos é possível fazer o bem. Continua. Meditando, reconhecia que perdera tempo na terra, mas algum lugar da vida nova me reservaria serviço salvador. Por mais de uma vez ele diz isso. Eu senti que eu perdi tempo na terra. Eu vou contar uma história que eu não sei se já contei nesse projeto ou não. Dona Ondina, esposa do tio Urbano. O tio Urbano eu tive a oportunidade de conhecê-lo nas vezes em que estive em Araguari com o meu pai, fazendo a pomadinha que lá eles realizam no mês de abril. Araguari, no Triângulo Mineiro. Era uma pessoa encantadora. Eu não tive a oportunidade de conhecer Dona Ondina. Era ela, a cabeça da casa, a difusora, a materializadora dos projetos, uma mulher muito para frente da sua época. E ela tinha uma amizade, um carinho grande pelo Chico e o Chico por ela. E é interessante que quando ela ia nas reuniões de psicografia do Chico, de quando em quando o Chico Xavier pedia para que ela mudasse as páginas que estavam sendo psicografadas naquela noite. Me chama a atenção, no caso dela, que quando ela desencarnou, Chico Xavier ficou sabendo, saiu de Uberaba, foi até Araguari. Eram amigos, o Chico tinha oportunidade de ir, ele foi. O Livro dos Espíritos conta que quando utilizamos bem o corpo físico, nós podemos acompanhar o féretro, o cortejo, o enterro, como aconteceu também com Frederico Figner. Ele aproveitou corretamente e tinha lucidez espiritual para tal, e Dona Ondina também teve. E conforme eles estavam acompanhando o cortejo, Chico Xavier viu pela sua vidência extraordinária Dona Ondina. E aí eles começaram a conversar. Dona Ondina, eu estou te sentindo um pouco triste. Ela responde, é verdade, Chico. Chico diz, é natural. Você está deixando o centro espírita, família, amigos, um trabalho que você tinha que tanto amava. É muito natural que sinta isto, está indo para uma região nova. Ela disse assim, Chico, nada disso me preocupa, porque a separação é antitemporária do que definitiva. O que me preocupa, Chico, o que me pega hoje é saber que eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter assistido menos capítulos de novela, menos telejornais, menos notícias que não me levaram a lugar algum. Eu poderia ter trabalhado mais na senda do bem, eu poderia ter feito mais. E foi uma mulher que trabalhou e muito na sua época. Então ela, Frederico Figner,
eu poderia ter feito mais. Imagina, na época não tinha Netflix, na época não tinha celular, telemóvel para os amigos em Portugal. Imagina hoje o tanto de tempo que não estamos perdendo nestas plataformas de streaming, com coisas que não nos agregam e que perdemos um tempo em demasia. Assistir é salutar, mas hoje nós vemos estas maratonas em que perdemos longo tempo e depois não temos tempo para conversa com o familiar, para ajudar um irmão de caminhada, mas temos tempo para ficarmos 5, 6 horas no sábado ou no domingo assistindo a uma série que gostamos. Então, não é falta de tempo, é falta de organização espiritual para colocarmos o que é prioridade. Depois, do outro lado, não adianta. Eu poderia ter feito mais. Aí eu vi que fiquei, sei lá, quantas 1000 horas na frente de uma televisão vendo coisas que não me agregou em nada. Tudo é prioridade. O que é a sua prioridade? O que é a minha prioridade? Continua. Quanto reconforto em semelhante perspectiva, pedi logo após ao amigo que me elucidava esclarecimentos quanto à volitação. Se o nosso grupo conseguira manter-se acima da substância inferior, flutuando na direção do alto, por que não pudéramos sobrevoar o abismo sem utilizar a ponte iluminada? O assunto que ele trata aqui também é um assunto bacana. Volitação, o movimento dos espíritos andarem flutuando. E é interessante que ele pediu ao irmão Andrade que desse alguns esclarecimentos e também explicasse, já que eles conseguiram passar por aquela faixa espessa dos pensamentos dos encarnados, por que eles não conseguiram igualmente transpor e passar por aquela ponte? Por que na ponte eles foram de uma forma e o porquê que sob aquela nuvem espessa eles foram volitando? Qual a diferença de um para com o outro? E agora vamos ver o comentário. Afável, o irmão Andrade explicou que o feito seria perfeitamente cabível se o grupo estivesse integrado apenas por entidades adestradas na vida espiritual, com as faculdades da volitação plenamente desenvolvidas, acentuando, porém, que a maioria dos recém-desencarnados que nos acompanhavam longe estavam de ampliar as próprias possibilidades nesse terreno, pela densidade das paixões, embora sublimáveis, de que eram portadores. Em tais condições de desequilíbrio, seriam facilmente atraídos pelas forças temíveis das trevas, como náufragos que desconhecem a arte da natação. Em vista disso, com Bezerra à frente e utilizando as energias de vários companheiros, estabelecera-se determinada média de força volitante para todos os necessitados, que se amparavam aos irmãos mais aptos, fenômeno esse que se assemelha ao da distribuição das energias valiosas, mas limitadas, de um dínamo elétrico. E na vida livre, concluiu o benfeitor paciente, o magnetismo pessoal divino, humano ou perverso, é uma fonte geratriz das mais importantes nas expressões do bem ou do mal. Eram encarnados ou recém-desencarnados que já tinham condições de receber ajuda, mas ainda estavam presos às paixões. E que apenas havia uma mulher que estava aureolada suficientemente para poder fazer aquela travessia volitando, que os demais, inclusive ele, Frederico Figner, não estava à altura
de poder, porque os pensamentos vinham, e se eles tivessem aqueles pensamentos não adestrados como estavam, seriam facilmente envolvidos pelas trevas. Percebemos aqui que o pensamento ele é muito importante, por isso que falamos, vamos fazer mais o Evangelho no lar, vamos aumentar o número das preces que fazemos em nosso dia, vamos fazer mais preces. Se podemos praticar mais a lei da caridade, vamos praticar com desinteresse. Tudo que pudermos fazer e que estiver ao nosso alcance, que beneficiará a uma pessoa, façamos com amor e com caridade. Amigos, estou encerrando mais este vídeo, a qual agradeço a oportunidade de estarem comigo mais um dia. Agradeço a TV A Caminho da Luz, que é um departamento do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui da cidade de Itapira. Rogo a Jesus e aos bons espíritos que ilumine o dia e a semana de todos, relembrando que o nosso programa vai toda terça, quinta e sexta, às 8 da manhã, fica disponível um vídeo novo e é muito bom estarmos juntos. Neste vídeo, deixe o gostei, o comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Votos de muita paz e até o próximo vídeo.